Boa noite, amigos do canal Videira Espírita. Damos aqui as boas-vindas a todos, independente do momento em que estejam conosco, se de manhã, se de tarde, se à noite. O momento que será o ideal será aquele que você, amigo querido, puder estar conosco, avançando mais uma vez nos estudos dessa obra linda, que há 2000 anos, ditado pelo Espírito Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, nosso querido Chico. E estamos aqui mais uma vez, então, reunidos, buscando aprendizado nesta belíssima obra, nesse belíssimo romance, a nós, leitores, né? Que foi dedicado a nós, leitores. E para que nós possamos ter uma belíssima noite, manhã ou tarde de estudo, vamos então ler uma página deste livro Vinha de Luz, também psicografia de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Então vamos aqui. A mensagem número 13, intitulada Não Confundas. São palavras de Paulo aos Romanos, capítulo 10, versículo 11. E diz assim: Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido. E Emmanuel comenta esse versículo, destacado por ele, desta forma: Em todos os círculos do cristianismo, há formas diversas quanto à crença individual. Há católicos romanos que restringem ao padre o objeto de confiança. Reformistas evangélicos que se limitam à fórmula verbal e espiritistas que concentram todas as expressões da fé na organização mediúnica. É natural, portanto, a colheita de desilusões. Em todos os lugares, há sacerdotes que não satisfazem, fórmulas verbalistas que não atendem e médiuns que não solucionam todas as necessidades. Além disso, temos a considerar que toda crença cega distante do Cristo pode redundar em séria perturbação. Quase sempre, os devotos não pedem algo mais que a satisfação egoística no culto comum, no sentimento rudimentar da religiosidade, e daí os desastres do coração. O discípulo sincero, em todas as circunstâncias, compreende a probabilidade de falência na colaboração humana e, por isso, coloca o ensino de Jesus acima de tudo. O Mestre não veio ao mundo operar a exaltação do egoísmo individual, e sim traçar um roteiro definitivo às criaturas, instituindo trabalho edificante e revelando os objetivos sublimes da vida. Lembra sempre que a tua existência é jornada para Deus. Em que objeto centralizas a tua crença, meu amigo? Recorda que é necessário crer sinceramente em Jesus e segui-lo, para não sermos confundidos. A cada dia de estudo, lemos mais uma bela página de Emmanuel, que sempre nos engrandece, que sempre nos ajuda à reflexão e que nos permite que nós possamos ter um ambiente sereno, um ambiente de harmonia e paz, para que possamos nos dedicar ao estudo. Vamos orar? Amado Mestre Jesus, mais uma vez estamos aqui
para estudar, para nos aprofundarmos na obra que teu filho, teu servo Emmanuel, escreveu através da mediunidade abençoada de outro filho teu, Chico Xavier. Que nós possamos hoje aprender ainda mais. Que nós possamos estar inspirados pelo nosso anjo guardião a compreender as linhas e as entrelinhas trazidas até nós nesse estudo de hoje. Obrigada, Senhor, por tua presença em nossos dias. Que assim possa ser, graças a Deus. Então, a exemplo do que sempre fazemos, vamos retroceder um pouco na história até o último estudo, para nos situarmos e podermos avançar no estudo de hoje. Então, no último estudo, nós estávamos diante de Simeão, que relatava aos presentes, naquele ambiente que ele criou frente à casa dele, onde ele construiu, ele colocou uma cruz, né, grande, uma mesa com bancos, para que aqueles que na hora do crepúsculo viessem ouvir as suas pregações. Então, eles estavam neste ambiente, onde já presentes Lívia, Ana e Flávia, né, ouvindo também a pregação de Simeão, onde ele relatava os últimos momentos, como foram os últimos momentos de Jesus no dia de sua crucificação, porque ele e Ana estavam lá, né, estiveram presentes. E nós pudemos também perceber que, diante da maneira como ele já se comunicava, como ele dizia, né, as coisas que pensava, como ele já estava espiritualizado, a cada dia mais espiritualizado. Né? E daí depois, então, vemos lá que Pilatos e Sulpício foram para Cafarnaum, como haviam dito que iriam, para encontrar Lívia e Ana. E, para a surpresa de ambos, elas não estavam. E eles são comunicados de que foram para Samaria. E Pilatos, por fim, ali ele desiste de investir sobre Lívia. Afinal, ele tem capacidade de trazer para si quantas mulheres quisesse, né? E então ele desiste, ele realmente não quer mais insistir naquilo. Né? Sulpício, porém, por sua vez, quer muito, não é? Que ir a Samaria atrás de Ana. E pede essa autorização para Pilatos, que autoriza, desde que não mexam com a Patrícia, né? com Lívia. E que ele faça o que ele achar melhor. E ele então vai. Ele vai se destina com alguns companheiros, alguns soldados para Samaria. Enquanto isso, Simeão dorme muito mal, começa a ter suas premonições, seus pressentimentos de que é chegada a hora dele, do sacrifício dele, que ele irá, por fim, para o reino. E ele tem que proteger suas ovelhas, que são Lívia, Ana e Flávia. Então, ele abre um subterrâneo que ele tem na casa dele, muito bem escondido, e que há muitos anos ele não abria, né? Ele as leva para esse subterrâneo, essa construção,
para que elas ali permaneçam, enquanto ele vai enfrentar o que tiver que enfrentar. Elas ficam confusas, principalmente Ana, né, sobre isso, se haveria necessidade de todo esse cuidado, e ele diz que sim, e de que ele estava sendo avisado, né, de que alguma coisa ia acontecer. E realmente, enquanto eles estão ali, houve barulhos, né, de que alvoroços do lado de fora da casa, ele as deixa naquela construção e fecha a parede, né, toda empedrada, e abre a porta para atender, e era Sulpício, né, que chega à casa dele com seus companheiros e informa que está buscando Lívia e sua serva. Simeão, uma vez que ele sabe, né, que Lívia e Ana confessaram a ele todos os seus dramas, as suas preocupações, por causa das intenções de Pilatos e de Sulpício, né? Então, o Simeão se nega a dizer para onde elas foram, que realmente elas estiveram ali, mas que não estão mais, e Sulpício insiste que ele tem que contar, e por não contar, né, ele deixa Sulpício realmente muito furioso, muito zangado, né? E justamente por não conseguir arrancar uma confissão do ancião, ele ordena seus soldados amarrá-lo naquela cruz em frente à casa. E assim foi feito. Ele foi amarrado ali. E é bem a hora, né, que começam a chegar aqueles companheiros que assistiam diariamente, na hora do crepúsculo, as pregações de Simeão. E eles começam a chegar e são impedidos, né, de se aproximar pelos soldados e por Sulpício, e ao serem questionados, né, se conheciam ele, negaram, né? E isso fez Simeão lembrar de Jesus, né, que também teve negado, né? E então, quando a plateia já era grande, né, já havia muita gente, Sulpício ordenou que todos ficassem ali, sentados num semicírculo, e ordenou um dos soldados a pegar o açoite para açoitar o velho Simeão, que estava amarrado à cruz. Só que esse primeiro soldado fala discretamente, em voz baixa para Sulpício, de que no alto da cruz tem uma luz que tira toda a força dele, então que ele não consegue açoitar. Sulpício fica zangado, chama outro soldado para substituí-lo, só que esse soldado relata a mesma coisa. Então ele, cheio de um ódio inexplicável, né, ele toma para si a tarefa de açoitar o velho Simeão. E ali ele começa a açoitá-lo com muita fúria. E foi aí que nós encerramos o nosso estudo da última vez. Então, para quem tem essa edição do livro Há 2000 anos, nós vamos à página 156, exatamente no segundo parágrafo, retomando a história. Vamos ver o que acontece, né, quando Sulpício toma para si a tarefa de açoitar o ancião. E diz assim o relato: Simeão, banhado de suor e sangue, sentia o estalar dos ossos envelhecidos, que se quebravam aos pedaços, cada vez que o açoite lhe lambia as carnes enfraquecidas. Então, já podemos ter noção da força que Sulpício está dando ao açoite, a ponto de quebrar os ossos do pobre Simeão. Seus lábios murmuravam preces fervorosas, apelos a Jesus para que os tormentos não se prolongassem ao infinito.
todos os presentes, não obstante o terror que os levara à defecção para com o velho discípulo de Jesus, viam-lhe com lágrimas os inomináveis padecimentos. Em dado instante, a fronte pendeu, quase desfalecida, prenunciando o fim de toda a resistência orgânica em face do martírio. Sulpício Tarquínios parou, então, por um minuto a sua obra nefanda e, aproximando-se do ancião, falou-lhe ao ouvido com ansiedade. Confessas agora? Mas o velho samaritano, temperado nas lutas terrestres por mais de 70 anos de sofrimento, exclamou exausto em voz sumida: o cristão deve morrer com Jesus pelo bem e pela verdade. Morre então, miserável, gritou Sulpício em voz estentórica, em voz forte, né? E tomando da espada, enterrou-lhe a lâmina no peito deprimido. Viu-se o sangue jorrar em borbotões vermelhos e abundantes. Nessa hora, cansado já do martírio, o ancião viu o ato supremo que proporia termo aos seus padecimentos. Experimentou a sensação de um instrumento estranho que lhe abria o peito dolorido, sufocado por mortal angústia. Num relance, porém, lobrigou 2 mãos de neve translúcidas, que pareciam alisar-lhe carinhosamente os cabelos embranquecidos. Então, nós estamos aqui já presenciando o desenlace, não é? O passamento do nobre ancião. Notou que o cenário se havia transformado enquanto fechava ligeiramente os olhos no momento doloroso. Isso nos leva, então, à questão do Livro dos Espíritos, como temos aqui nesse slide, na questão 157. Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos: no momento da morte, a alma sente alguma vez qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai de novo entrar? Os espíritos respondem: muitas vezes. A alma sente que se desfazem os laços que a prendem ao corpo. Deixa eu acabar aqui. Desculpa, estava passando um banner. Muitas vezes a alma sente que se desfazem os laços que o prendem ao corpo. Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. Então, é este momento que nós vemos aqui Simeão vivenciando, não é? Ele se alegra. Então, diz aqui: o céu não era o mesmo, nem mais à sua frente via traidores e verdugos. O ambiente estava saturado de luz branda e misericordiosa, enquanto aos seus ouvidos chegavam os ecos suaves de uma cavatina do céu, de uma música, de uma ária, né? Entoada talvez por artistas celestes e invisíveis. Ouvia cânticos esparsos, exaltando as dores de todos os desventurados, de todos os aflitos do mundo, divisando, maravilhado, o sorriso acolhedor de entidades lúcidas e formosas. Afigurava-se-lhe reconhecer a paisagem que o recebia. Então, ele estava reconhecendo, né? Entrevendo o mundo onde vai de novo entrar. Então, ele está reconhecendo. Supunha-se transportado aos deliciosos recantos de Cafarnaum, nos instantes suaves em que se preparava para receber a bênção do Messias, jurando haver aportado, por processo misterioso, numa Galileia de flores mais ricas e de firmamento mais belo. Havia aves de luz,
como lírios alados do paraíso, cantando nas árvores fartas e frondosas que deviam ser as do Éden celestial. Buscou senhorear-se das suas emoções nas claridades dessa terra prometida, que aos seus olhos deveria ser o país encantado do reino do Senhor. Por um momento, lembrou-se do orbe terrestre, das suas últimas preocupações e das suas dores. Uma sensação de cansaço dominou-lhe então o espírito abatido, mas uma voz que seus ouvidos reconheceriam entre milhares de outras vozes falou-lhe brandamente ao coração. Simeão, chegado é o tempo do repouso. Descansa agora das mágoas e das dores, porque chegaste ao meu reino, onde desfrutarás eternamente da misericórdia infinita do nosso Pai. Pareceu-lhe, afinal, que alguém o tomara de encontro ao peito, com o máximo de cuidado e carinho. Um bálsamo suave adormentou o seu espírito exausto e amargurado. O velho servo de Jesus fechou, então, os olhos placidamente, acariciado por uma entidade angélica, que pousou de leve as mãos translúcidas sobre o seu coração desfalecido. Voltando, porém, ao doloroso espetáculo, vamos encontrar junto à casa do ancião da Samaria regular massa do povo que assistia, transida de pavor, à cena tenebrosa. Então, enquanto Simeão já galgava a espiritualidade, os encarnados ainda viviam aquelas cenas grotescas, terríveis. Amarrado ao madeiro, o cadáver do velho Simeão golfava sangue pela enorme ferida aberta no coração. A fronte pendia para sempre, como se reclamasse o repouso da terra generosa. Suas barbas veneráveis se tingiam de rubro aos salpicos de sangue das vergastadas, porque Sulpício, embora sabendo que o golpe de espada era o detalhe final do monstruoso drama, continuava a açoitar o cadáver colado à cruz infamante do martírio. Ele não se conteve, ele estava possesso. Simeão já morrera, já não estava mais ali. E ele continuava a açoitá-lo, com muita força. Dir-se-ia que as forças desencadeadas da treva se haviam apoderado completamente do espírito do Lictor, que, tomado de fúria epilética, intraduzível, vergastava o cadáver sem piedade, numa torrente de impropérios para impressionar a massa popular que observava estarrecida de assombro. Vede, gritava ele furiosamente, vede como devem morrer os samaritanos velhacos e os feiticeiros assassinos. Velho miserável, leva para os infernos mais esta lembrança. E o açoite caía impiedoso sobre os despojos destroçados da vítima, reduzidos agora a uma pasta sangrenta. Nisso, porém, fosse pela pouca profundidade da base da cruz que se abalara nos movimentos reiterados e violentos do suplício, ou pela punição das forças poderosas do mundo invisível, viu-se que o enorme madeiro tombava ao solo na vertigem de um relâmpago. Debalde tentou o Lictor eximir-se à morte horrível, examinando a situação por um milésimo de minuto, porque o topo da cruz lhe abateu a cabeça de um só golpe, inutilizando-lhe o primeiro gesto de fuga. Atirado ao chão, com uma rapidez espantosa, Sulpício Tarquínios não teve o tempo de dar um gemido. Pela base do crânio, esmigalhado, escorria a massa encefálica misturada de sangue.
Então, vemos aqui a questão 159 do Livro dos Espíritos. Que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos espíritos? Depende. Se praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, podemos ver aqui então o exemplo, de Simeão, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar precursador. Emmanuel não descreve o desencarne de Sulpício, mas diante da resposta do Livro dos Espíritos, nós podemos ter uma ideia. Podemos imaginar aqui que ainda essa morte repentina, inesperada, ele ainda esteja, por um bom período, venha viver aquele período de perturbação, aquele sentimento de confusão, mas quando ele tiver a consciência de que já está no mundo dos espíritos, ele com certeza há de se envergonhar pelo que praticou. Então vamos seguir aqui ao relato. Num átimo, num instante, todos acorreram ao corpo abatido do lobo, trucidado depois do sacrifício da ovelha. Um dos soldados examinou-lhe detidamente o peito, onde o coração ainda pulsava nas derradeiras expressões do automatismo. A boca do verdugo estava aberta, não mais para gritaria blasfema, tória, mas de garganta avermelhada descia uma espumarada de saliva e sangue, figurando a baba repelente e ignominiosa de um monstro. Seus olhos estavam desmesuradamente abertos, como se fitassem, eternamente nos espasmos do terror, uma interminável falange de fantasmas tenebrosos. Impressionados com o acidente imprevisto, no qual adivinhavam a influência da misteriosa luz que haviam lobrigado no topo do cruzeiro, os soldados ignoravam como providenciar naquela conjuntura, igualmente confundidos, na onda de espanto e surpresa geral dos primeiros momentos. Foi nesse instante que assomou à porta a figura nobre de Lívia, pálida de amarga perplexidade. Ela e Ana, no interior da cava onde se haviam refugiado, pressentiram o perigo, permanecendo ambas em fervorosas preces, implorando a piedade de Jesus naquelas horas angustiosas. E vamos aproveitar, que elas estavam em prece para falarmos o que diz no Livro dos Espíritos, na questão 159. Qual o caráter geral da prece? E os Espíritos respondem: a prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele, é aproximar-se dele, é pôr-se em comunicação com ele. E as três coisas podemos propor-nos por meio da prece: louvar, pedir e agradecer. E elas, então, se mantiveram, em fervorosas preces, implorando, pedindo a piedade de Jesus naquelas horas angustiosas. Porque aos seus ouvidos chegavam os rumores imprecisos das discussões e do vozerio do povo, em altercações ruidosas, nos minutos do incidente, encarando, por quantas a elas assistiram, como castigo do céu. Ambas, aflitas e ansiosas, considerando o adiantado da hora, deliberaram sair, fossem quais fossem as consequências
da sua resolução. Chegando à porta, e observando o espetáculo horrendo do cadáver de Simeão, reduzido quase a uma pasta informe, sobre a base da cruz, e vendo o corpo de Sulpício estendido à distância de poucos metros, com a base do crânio esfacelada, experimentaram naturalmente um pavor indefinível. O excesso das emoções, contudo, poucos minutos durou. Enquanto a serva se desfazia em soluços, Lívia, com a energia que lhe caracterizava o espírito e a fé que lhe clarificava o coração, compreendeu de relance o que se havia passado e, entendendo que a situação exigia a força de uma vontade poderosa para que o equilíbrio geral se restabelecesse, exclamou para a serva, entregando-lhe a filha resolutamente: Ana, peço-te o máximo de coragem neste angustioso transe, mesmo porque cumpre-nos lembrar que a bondade de Jesus nos preparou para suportar dignamente mais esta prova aspérrima e dolorosa. Guarda Flávia contigo, enquanto vou providenciar para que a tranquilidade se restabeleça. Daqui nós vemos a força desta mulher. A passos rápidos, avançou para a turba que se ia inquietando à sua passagem. Aquela mulher, de beleza nobre e graciosa, deixava transparecer no olhar uma chama de profunda indignação e amargura. Seu aspecto severo denunciava a presença de um anjo vingador, surgido entre aquelas criaturas ignorantes e humildes no momento oportuno. Aproximando-se da cruz onde jaziam os dois cadáveres, cercados pela confusão, implorou de Jesus a coragem e fortaleza necessárias para dominar o nervosismo e a inquietação de todos os que a rodeavam. Sentiu que a força sobre-humana se apossara da sua alma no momento preciso. Por um minuto, pensou no esposo, nas convenções sociais, no escândalo rumoroso daqueles acontecimentos, mas o sacrifício e a morte gloriosa de Simeão eram para ela o exemplo mais confortador e mais santo. Tudo olvidou para se lembrar de que Jesus pairava acima de todas as coisas transitórias da terra, como o mais alto símbolo de verdade e de amor para a felicidade imorredora de toda a vida. Belíssimo testemunho de fé, não é mesmo? Um dos soldados, tomado de veneração e conhecendo perto de quem seus olhos se encontravam, acercou-se-lhe exclamando com o máximo respeito: Senhora, cumpre-nos apresentar-vos nossos nomes, a fim de que possais utilizar-nos para o que julgardes necessário. Soldados, exclamou resoluta, não precisais declinar nomes. Agradeço a vossa dedicação espontânea, que poderia ter sido minutos antes uma inconsciência criminosa. Lamentando apenas que 6 homens aliados a esta multidão permitissem a consumação deste ato de infâmia e suprema covardia, que a justiça divina acaba de punir perante os vossos olhos. Todos se haviam calado, como por encanto, ao ouvirem essas enérgicas palavras. A massa popular tem dessas versatilidades misteriosas. Basta, às vezes, um gesto para que se despenhe nos abismos do crime e da desordem, uma palavra chicoteante para fazê-la regressar ao silêncio e ao equilíbrio necessários. Lívia compreendeu que a situação era sua e, dirigindo-se aos prepostos de Sulpício, falou corajosamente. Vamos, providenciemos o restabelecimento da calma, retirando estes cadáveres. Senhora, aventou um deles respeitosamente. Sentimos-nos na obrigação de enviar um mensageiro a Cafarnaum, de modo que o senhor governador seja avisado destes tristes acontecimentos.
Todavia, com a mesma expressão de serenidade, respondeu ela firmemente: Soldado. Então, aqui vemos uma ordem, né? E dispondo a sua opinião, sem nenhum medo de expor. Soldado, eu não permito a retirada de nenhum de vós outros, enquanto não derdes estes corpos à sepultura. Se o vosso governador possui um coração de fera, sinto-me agora na obrigação de proteger a paz das almas bem formadas. Não desejo que se repita nesta casa uma nova cena de covardia e de infâmia. Se a autoridade neste território atingiu o terreno das crueldades mais absurdas, eu prefiro assumi-la, resgatando uma dívida do coração para com os despojos deste apóstolo venerando, assassinado com a colaboração da vossa criminosa inconsciência. Não desejais consultar as autoridades de Sebastião a respeito do assunto? Tornou um deles timidamente. De modo algum, respondeu ela com audaciosa serenidade. Quando o cérebro de um governo está envenenado, o coração dos governados padece da mesma peçonha. Esperaríamos em vão qualquer providência a favor dos mais humildes e dos mais infelizes, porque a Judéia está sob a tirania de um homem cruel e tenebroso. Ao menos hoje, quero afrontar o poder da perversidade, invocando em meu auxílio a misericórdia infinita de Jesus. Silenciaram os soldados romanos, em face da sua atitude serena e imperturbável. E, obedecendo-lhe as ordens, colocaram os despojos inertes de Simeão sobre a mesa enorme e rústica das preces costumeiras. Foi então que os mesmos companheiros que haviam negado o velho mestre do Evangelho se acercaram piedosamente do seu cadáver, beijando-lhe as mãos mirradas com enternecimento, arrependidos da sua covardia e fraqueza, cobrindo-lhe de flores os despojos sangrentos. Anoitecia, mas as tênues claridades do crepúsculo na formosa paisagem da Samaria ainda não haviam abandonado de todo o horizonte. Uma força indefinível parecia amparar o espírito de Lívia, alvitrando-lhe todas as providências necessárias, né? Sugerindo a ela todas as providências que ela deveria tomar, aconselhando a ela, né? Em pouco, ao esforço hercúleo de numerosos samaritanos, foram retiradas pesadas pedras do grupo de rochas que protegia a cova onde se haviam abrigado as 3 fugitivas, enquanto às ordens de Lívia, os 6 soldados abriram uma sepultura rasa, longe daquele local, para o corpo de Sulpício. Brilhavam já as primeiras constelações do firmamento quando terminou a improvisação dos serviços dolorosos. No instante de transportarem os despojos do ancião, que Lívia envolveu pessoalmente em alvo sudário de linho, ela fez questão de orar, rogando ao Senhor recebesse no seu reino de luz e verdade a alma generosa do seu apóstolo valoroso. Ajoelhou-se como uma figura angélica junto àquele banco humilde e tosco, no qual tantas vezes se sentara o servidor de Jesus, entre as suas oliveiras frondosas e bem-amadas. Todos os presentes, inclusive os próprios soldados, que se sentiam empolgados de misterioso temor, prostraram-se genuflexos, acompanhando-lhe a reverência, enquanto a claridade de algumas tochas sopravam perfumadas as brisas leves das noites formosas e estreladas da Samaria de há 2000 anos. Irmãos, começou ela emocionada, assumindo pela primeira vez a direção de uma assembleia de crentes. Elevemos a Jesus o coração e o pensamento. Uma sensação mais forte parecia embargar-lhe a voz
inundando-lhe os olhos de lágrimas doloridas. Mas, como se forças invisíveis e poderosas a alentassem, continuou serenamente. Então, vemos aqui, né? Elevemos o pensamento, o coração e o pensamento. Né? Então, o poder da prece, nós vamos encontrar em Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 27, item 15. O poder da prece está no pensamento. Não depende de palavras, nem de lugar, nem do momento em que se seja feita. Pode-se, portanto, orar em toda parte e a qualquer hora, a sós ou em comum. Então, aqui nós veremos Lívia elevando o seu coração e seu pensamento em prece. Neste momento, não é, para ela, tão significativo. E com todos os demais podendo ouvi-la. Né? E vamos ouvir então a prece de Lívia. Jesus, meigo e divino mestre, foi hoje o dia glorioso em que partiu para o céu um valoroso apóstolo do teu reino. Foi ele aqui na terra, Senhor, a nossa proteção, o nosso amparo e a nossa esperança. Na sua fé, encontramos a precisa fortaleza, e foi em seu coração compassivo que conseguimos aurir o consolo necessário. Mas julgaste oportuno que Simeão fosse descansar no teu regaço amoroso e compassivo. Como tu, sofreu ele os tormentos da cruz, revelando a mesma confiança na providência divina, nos dolorosos sacrifícios do seu amargo testemunho. Recebe-o, Senhor, no teu reino de paz e de misericórdia. Simeão tornou-se bem-aventurado por suas dores, por seu denodo moral, por suas angustiosas aflições suportadas com valor e a fé que nos ensinaste. Ampara-o nas claridades do paraíso do teu amor inesgotável, e que nós, exilados na saudade e na amargura, aprendamos a lição luminosa do teu valoroso apóstolo da Samaria. Se algum dia nos julgares também dignos do mesmo sacrifício, fortalece-nos a energia para que provemos ao mundo a excelência dos teus ensinamentos, ajudando-nos a morrer com valor, pela tua paz e pela tua verdade, como seu missionário carinhoso a quem prestamos nesta hora a homenagem do nosso amor e do nosso reconhecimento. Nesse ínterim, houve na sua oração um doce staccato, uma pausa. Todavia, depois de breve pausa, continuou. Jesus, a ti que vieste a este mundo mais para os desesperados da salvação, levantando os mais doentes e os mais infelizes, endereçamos igualmente nossa súplica pelo Celerato, que não hesitou em tripudiar sobre tuas leis de fraternidade e amor, martirizando um inocente e que foi arrebatado pela morte para o julgamento da tua justiça. Queremos esquecer a sua infâmia, como perdoastes aos teus algozes do alto da cruz inflamante do martírio. Ajuda-nos, Senhor, para que compreendamos e pratiquemos os teus ensinos. Então, aqui ela encerra pedindo por Sulpício. E nós temos, então, aqui na prece de Lívia, tudo aquilo, né, que nós aprendemos que pode vir com a prece, que é o louvar, pedir e agradecer. Levantando-se comovida, Lívia descobriu o cadáver do apóstolo e beijou-lhe as mãos pela última vez, exclamando em lágrimas carinhosas:
Adeus, meu mestre, meu protetor e meu amigo. Que Jesus te receba, espírito iluminado e justo, no seu reino de luzes imortais. E que a minha pobre alma saiba aproveitar neste mundo a tua lição de fé e valoroso heroísmo. Repousado numa urna improvisada, o corpo inerte de Simeão foi conduzido ao seu último jazigo. Numerosas tochas haviam sido acesas para o ofício amargo e doloroso. Enquanto o cadáver do líquido Sulpício descia a terra úmida, sem outro auxílio além da cooperação dos seus prepostos, o nobre ancião ia repousar à frente do seu templo e do seu ninho, entre as virações cariciosas do vale, à sombra fresca das oliveiras que lhe eram tão queridas. Lívia dispensou em seguida os soldados do governador e, guardada por homens valorosos e dedicados, passou o resto da noite em companhia de Ana e da filhinha, em profundas meditações e dolorosas cismas. Ao raiar da aurora, retiravam-se definitivamente do vale de Siquém, acompanhadas por um vizinho de Simeão, encaminhando-se de volta a Cafarnaum e levando no íntimo numerosas lições para toda a vida. Sabedoras de que não se fariam esperar as represálias das autoridades administrativas, regressaram por estradas diferentes, numa cautela, não é? Que constituem atalhos preciosos, sem tocarem Naim para a troca de animais. Com algumas horas sucessivas, em marcha forçada, atingiam o solar tranquilo, onde iam descansar dos golpes sofridos. Lívia remunerou largamente o seu dedicado companheiro de viagem, retirando-se para os seus aposentos, onde fixou em base preciosa a pequena cruz de madeira que lhe dera o apóstolo algumas horas antes do cruento martírio. Alguns dias se passaram sobre os infaustos acontecimentos. Pôncio Pilatos, contudo, informado de todos os pormenores do ocorrido, rugiu de ódio selvagem. Reconhecendo que defrontava poderosos inimigos, quais Públio Lentulus e sua mulher, buscou acionar, por outro lado, o mecanismo de sinistras represálias. Recolhendo-se imediatamente ao seu palácio de Samaria, fez que todos os habitantes da região pagassem muito caro a morte do líquido. Humilhando-os por meio de medidas aviltantes e vexatórias. Desculpa. Assassínios nefandos foram praticamente entre os elementos da população pacífica do vale, propagando-se por Sebaste e outros núcleos mais adiantados a rede de crimes e crueldades de sua mentalidade vingativa e tenebrosa. Estacionemos, todavia, em Cafarnaum e aguardemos aí a chegada de um homem. Ao cabo de alguns dias, com efeito, regressava o senador de sua viagem pela Palestina. Após seu regresso, Lívia cientificou-se de quanto ocorrera na sua ausência. Públio Lentulus ouvia-lhe o relato silenciosamente. À medida que se lhe tornavam conhecidas as ocorrências, sentia-se intimamente tomado de indignação e de revolta contra o administrador da Judéia, não só pela sua incorreção política, mas também pela extrema antipatia pessoal que a sua figura lhe inspirava, resolvendo, em face do acontecido, não vacilar um segundo em processá-lo acerbamente como quem julgava dever perseguir o mais cruel dos inimigos. O leitor poderá, talvez, supor que o orgulhoso romano teria o coração sensibilizado e modificados os sentimentos a respeito da esposa, de quem presumia possuir as mais flagrantes provas de deslealdade e perjúrio no santuário do lar e da família. Mas Públio Lentulus era humano e, nessa condição precária e miserável, tinha de ser um fruto do seu tempo, da sua educação e do seu meio. Ao ouvir as últimas palavras de sua mulher, pronunciadas em tom comovido, como de alguém que pede apoio e reclama o direito de um carinho, replicou austeramente: Lívia,
Eu me regozijo com a tua atitude e rogo aos deuses pela tua edificação. Teus atos simbolizam para mim a realidade da tua regeneração, depois da fragorosa queda vista com os meus olhos. Bem sabes que para mim a esposa não mais deve existir. Contudo, louvo a mãe de meus filhos, sentindo-me confortado, porque se não acordaste a tempo de seres feliz, despertaste ainda com a possibilidade de viver. Tua repulsa tardia por esse homem cruel me autoriza a crer na tua maternal dedicação, e isso basta. Então, como Lívia previra que ele pensaria, assim ele trouxe o seu pensamento. Essas palavras, pronunciadas em tom de superioridade e secura, demonstraram a Lívia que a separação afetiva de ambos deveria continuar no ambiente doméstico irremissivelmente, inevitavelmente. Abalada nas comoções do seu martírio moral, retirou-se para o quarto, onde se prostrou diante da cruz de Simeão, com a alma desalentada e combalida. Ali meditou angustiosamente na sua penosa situação, mas em dado instante viu que a lembrança humilde do apóstolo da Samaria irradiava uma luz cariciosa e resplandecente, ao mesmo tempo que uma voz suave e branda murmurava aos seus ouvidos: Filha, não esperes da terra a felicidade que o mundo não te pode dar. Aí, todas as venturas são como neblinas fugidias, desfeitas ao calor das paixões ou destroçadas ao sopro devastador das mais sinistras desilusões. Espera, porém, o reino da misericórdia divina, porque nas moradas do Senhor há bastante luz para que floresçam as mais santificadas esperanças do teu coração maternal. Não aguardes, pois, da terra, mais que a coroa de espinhos do sacrifício. A esposa do senador não se surpreendeu com o fenômeno. Conhecendo de oitiva, conhecendo de tanto ouvir a ressurreição do Senhor, tinha convicção plena de que se tratava da alma redimida de Simeão, que, a seu ver, voltava das luzes do reino de Deus para lhe confortar o coração. Por semanas a fio, recebeu Públio Lentulus a visita de samaritanos numerosos, que lhe vinham solicitar enérgicas providências contra os desmandos de Pôncio Pilatos, então instalado no seu palácio de Samaria, onde permanecia raramente, ordenando o assassínio ou a escravidão de elementos numerosos, em sinal de vingança pela morte daquele que considerava como o melhor áulico, como o melhor cortesão da sua casa. Daí a algum tempo, regressava Comênio de sua viagem a Roma, com um professor competente para a pequena Flávia. Além desse preceptor notável que lhe mandava carinhosa solicitude de Flamínio Severus, chegavam-lhe também novas notícias que o senador considerava confortadoras. Em virtude da sua solicitação, as altas autoridades do império determinaram a volta do pretor Salvio Lentulus com a família para a sede do governo imperial, pedindo-lhe o amigo, particularmente, a remessa de dados positivos quanto à administração de Pilatos na Judéia, a fim de que o Senado pleiteasse a sua remoção. Então, seu tio, Salvio, e Fúvia voltavam para o governo, para a sede do governo imperial. Em virtude dessas circunstâncias, daí a algum tempo, voltava Comênio a Roma, levando a Flamínio um volumoso processo relacionando todas as crueldades praticadas por Pilatos entre os samaritanos. Então, Comênio mal chegou de Roma, retornou a Roma levando novos documentos. Em vista das distâncias, por muito tempo rolou o processo nos gabinetes administrativos, até que o ano de 35 foi o procurador da Judéia chamado a Roma, onde foi destituído de todas as funções que exercia no governo imperial, sendo banido para Viena, nas Gálias, onde se suicidou,
daí a 3 anos, ralado de remorsos, de privações e de amarguras. Públio Lentulus permaneceu com as suas esperanças de pai na mesma vivenda da Galiléia, dedicando-se quase que exclusivamente aos seus estudos, aos seus processos administrativos e à educação da filha, que manifestara muito cedo pendores literários ao lado de apreciáveis dotes de inteligência. Lívia conservou Ana junto de sua tutela, e ambas continuaram orando junto à cruz que lhes dera Simeão no instante extremo, rogando a Jesus a necessária força para as penosas lutas da vida. E vemos então aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, item 11. Pela prece, o homem atrai o concurso dos bons espíritos, que vem sustentá-lo em suas boas resoluções e inspirar-lhe bons pensamentos. E assim, Lívia e Ana atraíam para o seu espaço os bons espíritos, que traziam então sempre bons conselhos. Elas estavam em boa companhia. Debalde, a família Lentulus esperava que o destino lhe trouxesse, de novo, o sorriso encantador do pequenino Marcos. Né? A esperança não havia morrido de encontrá-lo. Né? E enquanto o senador e a filhinha se preparavam para o mundo, junto de Lívia e Ana, que traziam as suas esperanças postas no céu, deixemos passar mais de 10 anos sobre a dolorosa serenidade da vila de Cafarnaum. Mais de 10 anos que passaram, lentos, silenciosos e tristes. E neste ambiente, então, temos encerrada a primeira parte do romance. E após todo esse relato, né, com cenas fortes, e nos fazendo refletir sobre a importância da fé, a importância da prece, a importância das vibrações que nós podemos trazer para perto de nós, para estarmos sempre em boa companhia. Então, vamos elevar mais uma vez o nosso pensamento ao alto, em prece, para nos aproximarmos mais e mais dos bons espíritos, de Jesus e do nosso Pai Celestial. Pai de infinita bondade, encerramos aqui hoje mais uma etapa do nosso estudo e agradecemos a Ti a oportunidade reencarnatória, onde viemos ouvir as histórias trazidas por Emmanuel, relatando a presença de Teu Filho Jesus entre nós há 2000 anos, onde padeceu na cruz e onde desculpe, e onde temos toda essa história para amansar, acalentar os nossos corações. Se conosco, Pai amado, nossa caminhada que nos levará a Ti um dia. Que assim possa ser. Queridos amigos, nos despedimos aqui, desejando a todos muita paz.